né, fazer imageamento de vida intrauterina, quer dizer, ver se tem ali algum momento em que algumas coisas que a gente não consegue explicar agora possam ser explicado nesse período. Né? Por isso que a neurologista falou comigo dessa mudança de terapias para criar novas conexões. Isso, exatamente. Ela falou que faz um diferencial. Com certeza, quer dizer, a forma como a criança é estimulada, as terapias que ela passa vão diretamente, né, influenciar na forma em que ela vai organizar o sistema nervoso. E você permanecer numa coisa constante por muito tempo, talvez não crie essas conexões, não melhore. Você precisa ter desafios. Os desafios são fundamentais, porque assim, aquilo que você já aprendeu e que você já conhece, teoricamente você vai entrar naquele circuito de automatização, você fica só fazendo, repetindo, isso aí eu já sei. Eu preciso de novos desafios, outras tarefas, outras possibilidades para que eu possa realmente recrutar outras células, né, criar outras árvores dendríticas e aí sim conseguir fazer um crescimento maior. Agora, quando fala esse atraso cognitivo, né, no caso, um ano e pouco, tem como mensurar isso? Ainda não. Porque é isso, eles começam a olhar para a cognição com 3 anos, né? Os estudos não olham para os primeiros anos de vida em relação à cognição. Essa revisão que eu tenho para vocês fala exatamente isso, que o quanto esse período de não estudo, né, pode ser um período que na verdade seria uma janela importante aí para a gente fazer estimulações específicas. É o que ele fala, quer dizer, na verdade assim, você tem uma orientação geral, mundial, né, de que toda criança tem que ter estímulos de uma forma geral. Dependendo dos quadros neurológicos, mais estímulos ou menos estímulos, mas a gente ainda está no momento em que a gente deveria encontrar os estímulos adequados para cada tipo de doença. Por exemplo, eu orientei uma tese de doutorado de uma aluna minha da fisioterapia, que ela trabalhava com crianças cegas que dançavam balé, né? E toda criança cega, teoricamente, pelo menos lá no serviço onde eu estou lá na Unifesp, elas eram sempre estimuladas a fazer estimulação neuropsicomotora, tá? E ela foi avaliar isso, né? O quanto que na verdade ela precisa de todos esses estímulos. E ela percebeu, publicou o trabalho, ganhou inclusive prêmio com isso e tal, que na verdade, teoricamente, o grande problema do paciente cego é o equilíbrio corporal. Ponto. Não há necessidade de estímulos sensoriais, estímulo isso, estímulo aquilo e tal. E o pior, que a maioria dos testes, Lefebvre, todos os protocolos de estimulação neuropsicomotora, com todas as estimulações, raramente priorizam o equilíbrio. Então fica lá estimulando um monte de coisa que ele não precisa e aquilo que ele precisa não estimula. Então não pode, gente. Cada distúrbio neurológico é um. Aí ficamos nós lá na base, falta neurônio aqui, falta neurotransmissor aqui e tal. E chega na terapia, é tudo igual. É o cego, todo mundo não pode de jeito nenhum. Né? Então teria que ter esse cuidado que a gente ainda não tem. O terapeuta tem que ter o cuidado também de aplicar na síndrome, de dar uma coisa diferenciada das outras, né? Mas para isso, ele tem que ter formação. A faculdade não dá essa formação nenhuma, não dá. Os caras saem, às vezes, sem ter teve uma aula de síndrome vertical, só. Acabou. Né? Não aprendi nada. Tá? Então aqui, né, a gente só está mostrando aqui o quanto a importância, né, isso aqui é um neurônio e essa aqui são as células da glia, mostrando o quanto que os astrócitos, né, que são esses verdinhos, são fundamentais para determinar esse brotamento axonal, o tamanho do terminal sináptico, quer dizer, são eles que na verdade de alguma maneira sinalizam, né, o que é que deve acontecer com o neurônio. A gente sempre achava que era os estímulos captados pelo neurônio que vão determinar se ele vai crescer ou não vai crescer. E os estudos novos estão dizendo que não é o neurônio. Quem determina tudo são os astrócitos, principalmente, as células da glia. Tá? Ainda falando, portanto, das células da glia, né? Os estudos mais antigos nem separam muito se é oligodendrócitos, né, aquelas células que produzem mielina, ou se são os astrócitos, antigamente envolvidos com a nossa defesa do sistema imunológico, pensa como células da glia. Glia vem de sustentação, né, como se todas fossem iguais, tá? Então mostraram que nos astrócitos você teria um aumento na produção da subunidade beta da proteína S100, tá? O que é essa proteína S100? A proteína S100, ela é uma proteína que está envolvida na ativação e abertura dos canais de cálcio. Tá envolvendo agora um pouco o cálcio, que é o meio fundamental. Então, teoricamente, para este neurônio liberar o seu neurotransmissor, né, e ele poder se comunicar com outro neurônio, tá,
precisa ocorrer o influxo de cálcio dentro do neurônio, tá? Já está bem estudado o que esse cálcio faz, ele mexe lá com os neurofilamentos, enfim, tá? Então, no paciente do síndrome de Down, como ele tem um aumento dessa proteína S100, que é ativadora de cálcio, tá? No período crítico da maturação cerebral, a gente considera, num primeiro momento, que isso pode ser, né, uma porta de entrada para... Eu nem coloquei o que eu pensei sobre isso, porque eu tenho medo de ser um pouco precoce, mas eu sinto assim que se ele tem uma capacidade maior, né, ou melhor, ele tem mais proteínas que modulam essa entrada de cálcio, tá? E o cálcio é fundamental para que ele possa se comunicar, eu vejo nessa possibilidade, né, nessa superexpressão, pela primeira vez eu posso falar de uma superexpressão que tem uma coisa positiva, né, a possibilidade de que nesse período crítico, né, eu consiga compensar o tamanho da sinapse, o número de áreas dendríticas, com uma capacidade maior de liberar neurotransmissores, tá? Tanto é que o paciente com síndrome de Down, quando você tem que fazer um tratamento, né, entrar com ansiolítico, antidepressivo, né, não sei quantos de vocês aqui já estão associando também Ritalina para melhorar a hiperatividade e tal, né, a gente percebe que a sensibilidade desses pacientes, ela não é comum como de outras crianças, tá? E como esses medicamentos antidepressivos, ansiolíticos, calmantes, né, inibidores de neurotransmissores de uma forma geral, atuam jamais na morfologia, os antidepressivos até um pouco na morfologia, mas atuam muito na capacidade do neurônio liberar neurotransmissores, etc e tal, né? Eu acho que essa responsividade alterada para psicofármacos tem a ver com essa habilidade que ele tem de compensar essas perdas neuronais por uma alteração química maior, tá? E consequentemente acaba sendo explicada e justificada pela presença aumentada dessa proteína S100. Resumindo a história, né, o que eu acho? Que o paciente com síndrome de Down, ele tenta compensar essas crianças que evoluem bem, que tem, né, além das diferenças individuais, mas que tem às vezes um histórico de uma boa evolução, a gente pode pensar numa compensação dessas perdas por uma capacidade neuroquímica maior, tá? Ter uma possibilidade de produzir mais neurotransmissores na hora de liberar os neurotransmissores também. Daí a minha grande vontade de que a nutrição entre de cabeça na síndrome de Down, tá? Porque cálcio, gente, o corpo não produz cálcio. A única fonte de cálcio no ser humano é o alimento, é um micronutriente essencial que vem da alimentação, tá? Assim como, né, todos os neurotransmissores que a gente produz e que estão envolvidos basicamente com a sinapse, todos eles dependem de precursores da alimentação. Acetilcolina depende de colina, que vem da lecitina de soja. Dopamina, serotonina, que tem bastante a ver, especialmente serotonina, que tem muito a ver com o nosso estado de humor, com o nosso ânimo, com a nossa ativação, depende do triptofano, que vem da banana, do chocolate. Norepinefrina, epinefrina, né, adrenalina, noradrenalina, dopamina, são sintetizadas a partir da tirosina, que vem do queijo, do leite, de nozes, tudo. Neuroquímica, cérebro, depende de alimentação adequada, tá? E se ele tem uma habilidade, se ele tem uma capacidade de ter uma resposta neuroquímica maior, sobrecarregar uma criança normal com muitos desses nutrientes, a gente não vê efeito que já foi feito, tá? Mas neles, não se faz, não se sabe, ninguém sabe, a nutrição pouco atua, né? Duas perguntas. Ali, por causa daquela absorção ali, pode ser o motivo de às vezes você dar sedação para o paciente com síndrome e ele não reage? Não reage. Ah, eu já tive essa A experiência. resposta fármaco deles é bem diferente. Tá? Tipo, aí por isso, dose cavalar. Isso, exatamente. Aí a outra coisa, A questão do... na hora que você... por exemplo, eu vou Sedativo suplementar neles. cálcio, suplementar com remédio. Tá. A Quando vai biodisponibilidade sedar, para tem que você dar uma dose interfere, tem maior. que ser via comida. Sim, linda. Num indivíduo que não tem essa proteína S100, essa Alice proteína fazer o maravilhosa ele tem Ela deu a aumentada, primeira tá? dose, nada Para um dela indivíduo parar. que Deu a segunda tem dose. normal essa proteína S100, tem uma quantidade X de canais de cálcio, a gente fala em saturação. Você pode dar, chega uma hora não adianta mais, tá? Mas, né? Prejuízo, tá? Ele pode, né, se cristalizar, formar cristais de cálcio, questão renal, cálculos bilíares, enfim, tá? Mas nele a gente não sabe. Será que a oferta é maior? Já que ele tem mais canais, será que a saturação dele é mais tardia? Ele demora mais para saturar? Mas para você então não faria, você não tem uma resposta para dizer assim,
da biodisponibilidade, Isso, né? se seria via Tem alimentar? estudo já mostrando, né, o quanto do que você oferta, quanto você consegue absorver, né, tem a ver com hormônio paratormônio, com a calcina, enfim, tem uma modulação. Mas eu digo assim, em nível cerebral, se tem para pacientes normais, para crianças normais. Para síndrome de Down, não. Quanto desse cálcio suplementado vai ficar disponível na circulação central? Não sei te dizer. Mas se eu pensar em uma pessoa normal, sem síndrome. Isso já tem. Aí meu aproveito desse cálcio suplementado é melhor em comida do que em remédio. Em comida, não é? Ah, minha linda, aí vem o discurso dos nutricionistas, né? Eles falam que é no alimento, tá? Mas a gente tem observado que às vezes, né, por exemplo, cálcio é um micronutriente presente naturalmente, né, em muitos alimentos, só pensa em derivados de leite e tal, mas a maioria dos alimentos são socialmente, economicamente caros. Então tem sociedades que na verdade, né, começaram a ter muito distúrbio de cálcio, você entrou com suplementação, porque a suplementação é mais barata do que você comer o cálcio pela alimentação. Às vezes, né, países que não têm oferta, Noruega, por exemplo, tem um problema lá da exposição do sol, eles ficam quase 4 meses no escuro, né, eles têm todo um problema de curva de crescimento, não por falta de cálcio, mas sim por falta de sol, né, eles não têm o sol. Então eles tentaram de alguma maneira repor essa dificuldade de produzir a vitamina D, já que eles têm pouca vitamina, com uma suplementação maior de cálcio. E as crianças responderam muito bem. Tanto que todo problema de deficiência de curva de crescimento, etc e tal, nas crianças norueguesas que ficou um tempo razoável, eu falo da Noruega porque eu tenho uma amiga minha que fez pós-doutorado lá e lá ficou, então eu conheço um pouco. Mas todos aqueles países nórdicos que tem esse tempo de escuro, né, isso está relativamente controlado por causa dessa medida, né? Então assim, é polêmico isso, tá? Eu acho que é polêmico. Agora, os nutricionistas normalmente afirmam que a biodisponibilidade via alimento é muito melhor do que aquele suplementado. Mas pensa, você precisa de 5 gramas de cálcio. Estou chutando, cálcio. Eu também não sei E nada aí disso. eu também não. Aí eu consigo absorver disso, você precisa de 5 gramas, eu só consigo absorver 3. Quanto de alimento eu vou ter que comer a mais para conseguir os 5? É mais fácil eu dar uma dose? Mas que eu não tenho aqui, não tenho uma notícia, se eu falo com as notícias, elas ficam bravas comigo, mas eu acho que assim, especialmente, né, num caso como esse, em que a gente ainda vai estar certamente meio experimentalmente tentando os efeitos desses alimentos, né, eu acho que você sobrecarregar na alimentação, né, pode trazer às vezes, né, um desconforto para ele, ter que comer muito aquele alimento e tal, pelo amor de Deus, né, então às vezes uma suplementaçãozinha pode ser, né, muito bem. Né? Outra coisa relacionada com as células da cria também são os oligodendrócitos, responsáveis pela produção da bainha de mielina, especialmente no sistema nervoso central. Já por tudo, tá? E como a gente sabe que há um atraso na mielinização do paciente com síndrome de Down, especialmente no córtex, tá? A pergunta é como é que estão esses oligodendrócitos no paciente com síndrome de Down. Quase nenhum trabalho. Começou a se olhar um pouco para astrócito, mas oligodendrócito não. Tem um pessoal, de novo, na Universidade de Londres, os caras fazendo umas coisas experimentais lá muito legais, tá? Que fala o seguinte, a gente tem o oligodendrócito, esse nome gigante aqui de célula, produz bainha de mielina no sistema nervoso central, tá? E no sistema nervoso periférico, nos nervos, fora do sistema nervoso central, é uma outra célula que produz bainha de mielina, que são as células de Schwann ou Chivan, né? Depende do profissional, fala de um jeito. O fato é que já foi estudado no modelo animal de de síndrome de Down, o que eles fazem? Eles pegam células de Schwann, do sistema nervoso periférico, e injetam no sistema nervoso central, para ver se melhora essa mielinização. Melhora, tá? Especialmente nos ratos que eles estão estudando, né, com 1 dia com síndrome de Down, 2 dias, etc e tal, quanto mais precocemente for feita essa manipulação das células periféricas, né, que não estão alteradas no paciente com síndrome de Down, são as centrais que estão alteradas. Eu tentar substituir as periféricas pela central parece ser uma boa, tá? O fato é que, num primeiro momento, o sistema nervoso reage muito mal e o rato tem que ficar completamente isolado, suprimido imunologicamente, quer dizer, para a clínica isso é péssimo. Imagina para você garantir o desenvolvimento, pensando aqui, né, vocês profissionais, mães e tal, imagina para você garantir uma boa mielinização do sistema nervoso, seu filho tem que ficar internado numa ala isolada durante meses, imunossuprimido e pode morrer de gripe. Não.
Então é experimental, estamos tentando, tá vendo quanto, né? Isso foi muito, o foco dessa manipulação foi para esclerose múltipla, doenças desmielinizantes, né? Que a gente tentou, num primeiro momento, eles tentaram, né, tirar os oligodendrócitos e colocar na periferia, né? Porque especialmente na esclerose múltipla você tem degeneração da baía de mielina periférica. Também, mesma coisa, isolar, total isolamento, meses para o sistema nervoso aceitar isso, depois vai, tá? Mas de fora, né, colocar dentro é mais difícil ainda, tem que entrar com, né, corticoide, dexametasona, meses em rato, que tem uma vida desse tamanho, imagine em humanos. Então, né? Bom, e também na microglia tem se observado alteração, né, que são outro tipo de células da glia, tá? Especialmente formação e deposição da proteína beta-amiloide, né? Então há sim uma tendência de uma síntese maior dessa proteína beta-amiloide, que provavelmente explica, né, um aumento da produção das pláticas neuríticas, que é comum do processo de envelhecimento, né? Por que é comum o idoso desenvolver doença de Alzheimer? Porque na verdade a proteína envolvida, né, a beta-amiloide, e como a gente diz agora, não a beta-amiloide, mas a tal, né, que está envolvida nessa produção, ela começa a acontecer exatamente por uma mudança, né, no código genético, na expressão gênica, fazendo com que antes que a gente produzia pouco dessa proteína, passe a produzir muito mais. Alguns idosos fazem isso, outros menos, né? Aqueles que fazem provavelmente vão desenvolver doença de Alzheimer, tá? No caso da síndrome de Down, isso começa a acontecer muito precocemente. Tá? É uma coisa que deveria ser típica do processo de envelhecimento, né? Acontece com ele precocemente, por quê? Porque ele já tem, né, uma alteração na expressão das suas proteínas, né? Ele tem uma expressão alterada gênica, e isso certamente também vai trazer esse perfil. Então, uma pergunta que, né, os especialistas fazem é: o paciente com síndrome de Down é um velho precoce? Né? Ele envelhece precocemente? Né? Não. Eu, particularmente, acho que não. Ele tem, na verdade, algumas, né, características e manifesta algumas doenças típicas do idoso por causa do seu desequilíbrio na expressão gênica, tá? Não porque o processo dele, ele esteja num processo de envelhecimento acelerado, né? E aí, essa teoria ficou muito tempo sendo defendida devido à incapacidade da gente ter uma qualidade de vida adequada para os pacientes com síndrome de Down. Antigamente se falava que paciente com síndrome de Down só vive até os 30 anos, o que é um absurdo, né? Na verdade, a gente é que não sabia, né, controlar. Você tem vários pacientes, né? O Dr. Zan lá tem os pacientes dele antigos com 70, 80 anos com síndrome de Down, então aí tranquilos, né, com os mesmos sintomas, com o processo de envelhecimento que todo idoso vai ter, mas não tem essa não. O que provocou muita morte de paciente com síndrome de Down era a capacidade de a gente entender a doença e entrar com todos os paliativos necessários, né? E o caso mais interessante, vocês conhecem ai, como ele chama? Eu vou lembrar, né? Que é um paciente, na verdade, que hoje está com 75 anos com síndrome de Down e que ele acabou virando, né, um exemplo do processo de envelhecimento saudável no paciente com síndrome de Down, porque ele dá muitos relatos, ele fala, ele escreve, ele gosta de aparecer, é todo aparecido, né? E ele, na verdade, tem uma história muito interessante, porque ele foi criado no interior do Mato Grosso, né? Pela mãe e pelo pai, não teve terapia nenhuma, não teve nada, né? Mas assim, você vê a carinha daquela mãe, a cara daquele pai, o cuidado que eles tinham com aquele, né, que hoje ambos estão mortos, claro, né, mas a hora que você vê as imagens, a forma como eles tratavam, né, e a qualidade de vida dele, vivendo no interior, na fazenda, etc e tal, uma vida tal, muita gente, né, já tem alguns artigos sendo publicados que isso é o fundamental. Eu acho meio exagerado, né, eu acho que ele tem uma síndrome de Down bastante leve nessas, né. Cuidado com esse leve, que eu vou falar leve no sentido que quais foram as proteínas que ele superexpressou, não é um não é mais leve nem mais grave do que o outro, é o tipo de, e com o tipo de proteínas que ele superexpressou, aquele ambiente que ele nasceu e viveu, juntou a fome com a vontade de viver, né, de comer, né? Então, se fosse um outro paciente com síndrome de Down, com outras expressões gênicas, pode ser que aquele ambiente tivesse sido péssimo para ele. Então, né, com as devidas, se vocês forem ler alguma coisa sobre ele, daqui a pouco eu lembro o nome dele, acho que é Sérgio, não lembro, né? Se vocês forem ler alguma coisa dele, tenham essa crítica, né? Para este quadro, para este paciente foi muito legal, mas para muitos,
muito pelo contrário. Quando você fala dos paliativos, de que você está falando? O que te vem na cabeça nesse momento? Pra mim, vem assim, todo paliativo para o processo de envelhecimento, que é o quê? Desafios. Nunca parar de ter desafios, que eu acho que qualquer pessoa, a hora que não tem mais desafios, a vida acabou, né? E principalmente a qualidade de vida no sentido do estresse. Né? Superóxido dismutase, aquela enzima, né? É a proteína relacionada com o estresse oxidativo. Tá? E que está diretamente relacionada com a nosso, né? Expressa a palavra coping. Tudo estressada com esse Coping. Tá na moda agora. Preciso deixar as minhas alunas falar na moda. Tá? Tem uma palavra agora que os psiquiatras estão usando, que é o coping. Nunca ouvi falar. Pois é. Né? Tá? O que é o pó inglês? Tá? O povo pega essas expressões inglesas e usa para a nossa língua. O que é? A gente traduz como enfrentamento. Enfrentamento. Né? Quer dizer, a maneira com que você enfrenta situações adversas. Né? E isso, na verdade, é uma coisa que, num primeiro momento, a gente pensa que tem a ver com o livre-arbítrio, com a sua moral, com o seu, né? Não é cerebral, não tem controle sobre isso. E o que eles estão dizendo é que tem sim. Tá? Que, na verdade, você já tem, né, teoricamente, programado uma forma de como você vai enfrentar as adversidades, tá? E a maneira, o seu coping, né, como você enfrenta as adversidades, vão trazer lá para você, né, vão escrever no seu código genético que você vai desenvolver ansiedade, depressão, Alzheimer, Parkinson. Eu estudei muito tempo Parkinson, só para abrir um parênteses, né? O Parkinson, na verdade, eu estudei a gente fez um protocolo que muito resumidamente mostrou o quê? Que o paciente parkinsoniano, quando ele faz alguma coisa que dê prazer, ele não tem mais tremor. Não é dançar. Se alguém já viu o livro, né, filme de Parkinson, o cara lá tá tremendo, ele começa a dançar. Para aquele paciente, de novo, Parkinson também tem milhões de Parkinson, parkinsonismo, etc e tal. Mas dependendo para aquele paciente, se aquilo for prazeroso, né? Então nós tínhamos, na verdade, né, pacientes lá na escola, que eu comecei a estudar doença neurodegenerativa, que a gente tinha parkinsoniano que chegava lá no nosso ambulatório com um histórico de que, aí com um trabalho fundamental das psicólogas e das TOs que sacaram isso, começaram a fazer terapia com eles para ver qual que era a grande frustração dele. Vou contar um caso para vocês. Chegou lá pra gente um juiz, homem, né, portantão e tal, com Parkinson já bem, né, com tremor intencional de membros superiores e tal. E aí a gente queria descobrir, a gente estava com essa teoria assim, a gente queria descobrir o que na verdade foi a grande frustração desse homem. As teóricas psicólogas defendem que Parkinson é desenvolvido por frustração. Fazer o que não gosta a vida inteira. Né? Então mostrou o quê? Que ele não, imagina, porque o avô tinha sido juiz, o pai tinha sido juiz, ele era juiz, os filhos dele eram juízes, não tinha frustração. O homem economicamente bem, tudo bem, tinha tudo que ele queria na vida, não tinha. Aí terapia. Até que um dia, numa terapia lá, ele soltou que o grande sonho dele era ser piloto de avião. Nunca na vida ele quis ser juiz. Aí abriu, chorou, né? O fato é que a gente botava esse homem pra dançar, pra fazer coisinha, nada, ele continuava tremendo do mesmo jeito. TO, pobre das TO, você tem que aprender, né? Alfabetiza, anda de avião, dança, tudo. Não era a minha TOzinha maravilhosa que foi fazer tirar o brevet com o cara, gente? Fico até piada de lembrar, a perua da Unifesp levava ele, né? A hora que ele ia pra porta pra buscar a perua, ela falou, ele parava de tremer, inclusive o trajeto para a escola de avião. Gente, que maravilha. Aí estudamos a modulação e realmente dentro do circuito dos núcleos da base da substância negra lá, que é o centro degenerativo inibitório, ela é modulada pela endorfina. Tá? E a endorfina é um dos nossos substâncias relacionadas com o prazer. Como que ela modula, se ela inibe a substância, isso a gente não sabe, mas certamente a dopamina modula isso. Né? Então eu vejo assim que quando a gente pensa, né, em cuidados paliativos para o paciente com síndrome de Down como para qualquer paciente, eu vejo tantos cuidados do ponto de vista, né, de como ele vai enfrentar as situações de estresse, né, que é da natureza humana a gente ter que, né, aprender a lidar com esses estresses e, na verdade, trabalhar muito a questão dos desafios. Acho que os desafios até do ponto de vista para que ele tenha a vontade de viver e viver muito bem, né? Porque há uma predisposição maior para desenvolvimento de depressão, né? E, teoricamente,
a questão do enfrentamento, quer dizer, se você vai trabalhando com essa criança, como enfrentar as coisas, né? E eu faço isso com os meus alunos, com todo mundo o tempo inteiro, isso é fundamental para a nossa qualidade de vida, né? Não se estressam com nada. Então nós estamos vivendo assim, por exemplo, hoje eu vejo com a minha filha, então, esse monte de coisa que eu faço pra ela. Hoje eu não faço mais, por exemplo, físico, mas aí faço balé, natação, judô, não sei o que lá. TO, físico, fonte. Eu tô estressando ela hoje, muito provavelmente, porque tem hora que ela fala assim, eu não quero, eu falo, vamos fazer, tem que fazer para cá, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Eu posso estar provocando futuramente um Alzheimer? Não diria um Alzheimer, Por mas causa eu diria do que assim... excesso a vontade de fazer com que ela acompanhe as crianças normais, eu diria eu até posso assim, estar prejudicando futuramente. eu diria que assim, não precisa nem futuramente. Né? Tudo é dosado. Futuramente aqui, né? Uma semana, né? Porque assim, teoricamente, assim, né, como eles têm uma superexpressão da SOD1, que é a superóxido dismutase, que é muito ativada pela maneira como que a gente enfrenta o estresse, quer dizer, eu acho que você pode continuar tudo isso desde que ela consiga entender isso e enfrentar isso de uma outra forma. Como ela é muito pequena, tem 5, né? 7. Tem 7. Pequena, né? Como ela é muito pequena, por mais que você perceba, por mais que você explique, por mais que você trabalhe isso com ela, tende realmente a ser difícil o entender, mas eu acho que é teu papel, né, tentar trabalhar com ela a possibilidade de saber que isso é muito bom para ela. Agora, daí até não respeitar ela, não querer, o quanto isso pode trazer um prejuízo para ela, eu tenho dificuldade para te dizer, mas do ponto de vista neurofisiológico, sim. Não pode dar tanta coisa assim, né? Por mais que eles precisem de tantas terapias, né? É uma criança. A criança precisa ficar ociosa, quer brincar, a criança precisa ficar olhando pro teto, não fazer nada. Né? É na caixa do nada, né? Eu queria aproveitar. Claro. Ai, por favor. Ô, gente, eu acho que esse fórum é um fórum tão privilegiado, porque todas nós aqui, quase todas, temos assim, né, na família, alguém muito querido com a trissomia do 21, com a síndrome de Down. E eu acho que a gente vive uma angústia de querer dar tudo para ele poder desenvolver. A gente quer, né? E nesse caminhar, eu fico, por isso que eu acho bom, gente, aqui, pra gente poder pensar nesse aspecto. Uma coisa que me vem muito é se a gente não exagera, se a gente desrespeita a condição de criança. Porque antes de ter síndrome de Down, eles são uma criança. Eu acho que às vezes a gente pode pecar nesse aspecto, que é um pecado muito sério. A gente extrapola e massacra uma fase de desenvolvimento, uma hora que ele tem que ficar à toa. Toda criança tem esse direito, não é? E até é importante para o desenvolvimento dele também, de toda criança para ele também. Então acho que é um aspecto que a gente também tinha que amadurecer. Eu acho que isso também pode afetar um pouco a sociedade, porque é tanta atividade, por 2 motivos, eu acredito. Porque, primeiro que é tanta coisa, tanto estresse às vezes que eles estão vivendo, aí ativa cortisol, e o cortisol atrapalha esse mecanismo de sociedade. Outra coisa que eu fico pensando é que eles têm, assim, como sai da atividade, tem que ir pra escola, é muita correria, acaba que a comida é dada de uma forma, assim, mais corrida também. Não respeita um pouco aquele tempo para comer, de comer lentamente, que ajuda a criança a ter a sociedade, sabe? A perceber que... O comportamento alimentar, certamente. Claro, porque, né, se tem um ato, né, um comportamento humano que está muito relacionado com o prazer, e o prazer, tudo que é prazeroso, a gente quer fazer bastante tempo, não quer fazer pouquinho, né? Então, o quanto, na verdade, a gente tem desvinculado o ato de se alimentar, a alimentação do prazer, isso é muito ruim, quer dizer, porque é isso, é aquela hora, daquele tempo, tem aquele tempo, né, vai sair correndo e tal, é complicado. Mas minhas queridas, né, concordo plenamente com o que você está falando, mas a gente vê essa angústia dos pais, né, com todas as crianças, né? Eu acho que, claro que uma criança com síndrome de Down, eu acho que fica né, uma responsabilidade maior, porque o que o pai entende? Que se ele não fizer isso, ele vai estar prejudicando o desenvolvimento, até a sobrevivência. Ele precisa aprender a falar, ele precisa aprender a andar, ele precisa aprender a mastigar. Então, eu acho que assim, o quanto que isso, na verdade, para os pais, né, e cuidadores de crianças com síndrome de Down, isso é mais primitivo ainda.
né? Porque é isso, eu vou fazer isso para ele poder sobreviver, não é para ele ser presidente da República. E que nas crianças normais que estão vivendo o mesmo problema, se faz isso para o cara virar presidente da República. Entendeu? Então assim, eu acho de vocês mais difícil ainda de controlar, porque é primitivo. Isso se chama, né, a necessidade de você perpetuar a sua espécie. Você quer que aquele serzinho lá que tem um pedacinho de você, seja seu filho, seu neto, seu bisneto, seja quem for, né? Teoricamente, você quer de alguma maneira fazer com que ele perpetue, que ele sobreviva. Então é difícil, Marlinda, mas eu acho que assim, né? Eu acho que o que faz a gente ter certeza que a mudança desses hábitos pode trazer uma melhora para ele é saber que, quem sabe, vocês conseguirem entender que isso está na base molecular dele, celular. Ele precisa, é uma criança que eu vejo, de acordo com o tipo de proteína que ele tem aumentada, que é a proteína ativada pelo estresse, uma quantidade muito grande de estresse pode ser muito complicado para essa criança. É complicado para todo mundo, mas para eles, então... Isso que você está falando, eu acho interessante, porque eu já questionei isso muitas vezes, porque o pessoal da filosofia antroposófica, eles falam exatamente que a gente está acelerando demais. E que então, no caso deles, está acelerando muito. Eu já fiz muito essa pergunta. Gente, se tudo deles é mais devagar, as terapias também deviam ser bem mais devagar. Só que a gente faz exatamente o contrário. Assim, do lado tradicional, o contrário. Então eu, como mãe, fiquei muito perdida nisso também. Porque assim, o povo da antroposófica fala, vocês estão queimando tempo demais. E aí você fala assim, meu Deus, mas eu vou perder a plasticidade, então eu tenho que correr. Então agora quando você fala isso, dá uma respirada na gente, né? Pode dar. É isso. A sensação que tem assim, vocês querem correr, então tem que ser os 6 meses. Descobri a aula dela, o Rafa só faz ponto. Vai dar. Não vai. Porque principalmente eu fico vendo assim, por exemplo, algumas estimulações que são sugeridas então, na época não faz menor sentido para ela aquilo. Tudo bem, eu entendo que como modelo possa fazer sentido. Depois ela faz aquilo com facilidade, né? Depois de... Aí parece que, tipo assim, era a época dela fazer mesmo, né? Entendeu? Aí eu fico pensando assim, nossa, mas eu tô tentando fazer isso, mas isso mesmo. Não tá dando pra ela. Mas ela não tá querendo. Eu não tô querendo defender Letra, por nenhum, exemplo. Letra ela não quer fazer, ela não consegue. Assim, ela faz alguma coisa, mas não é o barato dela, mas ela passeia comigo na rua e fala, olha o M de Melissa, mamãe. Olha o S de Sônia, mamãe. 3, vai fazer 4 meses que vem. Entendeu? Então. Que mais da conta? E agora, lembrando, né? Os meus terapeutas, os meus fisioterapeutas, etc. Por que eles, né, sugerem tanta estimulação? Porque, eu não. Porque, na verdade, assim, enquanto para o desenvolvimento cerebral de uma criança sem síndrome de Down, né, a gente está começando e tem teoria sobre cada janela, aos 6 meses é isso, aos 3 anos, aos 3 anos vai controlar tal, né? A gente mal sabe. Síndrome de Down tem nada. Quais são as janelas de oportunidade, né, Teó? Quando que eu entro com isso? Não sabe. Então, no medo de perder a janela, porque se a janela passar, você não vai conseguir mais olhar para aquela paisagem. Mas aí vai... Para, minha linda, por favor. Na verdade, o que eu queria comentar é assim, que a gente fala de subestimação e tal, mas ao mesmo tempo a gente, como terapeuta, recebe uma cobrança tão grande dos pais, às vezes, que assim, nossa, mas meu filho tem que fazer isso. Aí você fala assim, não, ainda não tá na hora, calma, vamos trabalhar. Não, eu quero que meu filho faça isso, eu quero isso, eu quero... Então, ao mesmo tempo, assim, os pais também querem muito que o filho vá muito rápido e aproxime. A sociedade fala que tem que falar. Mas, É a cobrança de toda a família. Nossa. Mas é o do meio, né? É o meio. Revel, que o cara seja, é ele comer. Para eles, fazer essas terapias significa o quê? Meu filho vai viver. E claro que não, ele tá vivo, tá lá, respirando, beleza, entendeu? Não é isso. Mas eu tenho certeza que na primitividade do ser humano, que somos seres primitivos, deve vir muito isso. Aí a gente fica sem saber como lidar também. É porque a sociedade cobra. Aí o pai se sente na obrigação de fazer, que se eu não fizer com meu filho eu fico para trás, eu chego no terapeuta e começo a cobrar, mas hoje, para mim está sendo a melhor aula da posse. Você está me mostrando um outro ponto de vista que eu nunca ninguém falou comigo.
Eu vou tirar minha filha hoje eu vou tirar minha filha de todas das terapias? Não. Eu vou diminuir. Eu vou dosar. Eu vou tirar ela de todas. Não, eu vou dosar. Vou pegar Quem sabe ela escolher, né? Ela começar a escolher o que ela quer. E tenho certeza que você, como mãe sensível, vai perceber o quê? Bom, eu escolhi essa. A hora que eu tirei essa e mantive essa, nossa, mas teve uma perda de uma coisa que é importante para ela. E aí eu vou, então assim, ter esse trabalho de, né, tentando, dosando e sempre observando. Porque, de novo, infelizmente, como eu adoraria trazer aqui para vocês, eu não, porque eu sou da área básica, mas assim, né, os próximos professores trazerem para vocês uma tabelinha que, olha, aos tantos anos faça isso, que é isso. Não tem. Né? Com tantos anos tem que fazer natação, porque vai ter isso. Com tantos... Não tem. Não, é isso que eu escuro, mais ou menos, o que a gente acha. E fora as diferenças individuais, quer dizer, então não dá nem pra dizer, olha, com tantos anos. Verdade. Então depende de ser aí, né? No pacote, né? Acho que todas as terapias Parte do têm que ser princípio iguais. do profissional, no caso, ter algum certo conhecimento e uma grande sensibilidade. Bom senso. Né? Então, assim, eu sou uma pessoa muito assim. Eu tenho o indivíduo, vejo ele como um todo, né? E tento ver os momentos que ele me apresenta e quais as dicas que ele vai me dando. Para a partir dali trabalhar. Então, sobre repetição, a respeito de falar, não pode repetir. Tem que repetir também algumas coisas, alguns exercícios. Então, por exemplo, Vivi hoje fez escada. Amanhã ela fez escada para mim. Preciso trabalhar aquilo dentro de uma motivação para gerar uma aprendizagem. Não quer dizer que eu vou ficar o ano inteiro naquilo. Mas eu estou vendo que naquele momento é aquilo que a criança está lidando. Então, mas é duro, né, Melina? Não seria muito melhor? Quer dizer, fico pensando, né, em outros quadros, outras doenças que a gente tem, outras situações em que você chega lá, o médico te dá um protocolo, faça isso, isso, isso. E é difícil, porque do mesmo jeito como nós profissionais nos reunimos, os pais também. Então acaba que, sem querer comparar essa questão de cada um ser um, acaba que na hora a gente meio que abstrai isso, né? Então, mas o meu não dou 2 anos. Não, mas o meu não dou ainda. Peraí, Vivi, não dou ainda. É a primeira coisa que você Como assim, né? Então... É começar a botar todos no mesmo saco, achar que é todo mundo igual. E é isso, dentro do síndrome de Down tem diferenças absurdas. Enquanto outras doenças, né? Todo mundo é mais ou menos igual, na síndrome de Down, pelo amor de Deus. Né? Doutora, tem um fator agravante, eu como psicopedagoga, como mãe, né, eu não tenho filho, né, com síndrome de Down, mas tenho com dislexia de leitura. Então, a escola não ajuda também, principalmente. É um fator que eu acho, assim, agravante. É o que mais pega. É um problema sério. Então, a clínica faz o seu trabalho, a família muitas vezes faz também, mas a escola vai lá e detona tudo. E a inclusão é um negócio complicado. E é um problema sério. Tem que dar conta de todas as atividades que os outros fazem no meu. E aí o que acontece? Culpa os pais, aí o pai já acha que ele não faz o suficiente, aí vai o terapeuta lá mediar esse relacionamento, pai e escola, e eles nunca entendem. Então eu acho que hoje em dia a escola é um fator agravante de todo esse problema. Falta muito conhecimento. E eu, assim, né, pensando um pouco até em questão política, quer dizer, o dia que a educação virou negócio, gente, já é. É isso aí. Esse que é o fator, assim... Acho que é o grande patrimônio da humanidade, né? Diria que, né, a gente ter cuidado da saúde, né? E da educação, quer dizer, agora virou negócio, o cara quer ganhar dinheiro em cima, então. Do conhecimento, da educação continuada, a gente vê muitos professores falando umas coisas que nada, exigindo coisas que não é nada a ver. Fala, minha linda, faz só tempo que você quer falar e não deixa. Não, mas já falar, Já todo mundo respondeu já. Eu acho que tem muito problema social mesmo. Eu passo muito por isso, entendeu? Eu sou muito tranquila. Mas eu tenho um marido e uma sogra que me cobra demais. Entendeu? São maravilhosos, me cobra demais. Então, como eu não tenho conhecimento, eu não sou da área, eu tenho uma TO que para mim é muito boa, mas me cobra demais. Eu tenho uma escola que meu filho estudou há 9 anos e cobrava demais da gente. Tem dentro da família, então quer dizer, eu, por exemplo, eu fico cercada com pessoas me cobrando a educação do meu filho, e chegou uma época que meu filho fazia tanta coisa, mas tanta coisa, que eu falei, gente, pelo amor de Deus, aí o meu neurologista do meu filho, o Dr. Rodrigo Carneiro, falou, que horas que ele vai ser criança?
entendeu? Que horas que ele vai ser criança? Aí foi quando eu comecei a tirar ele de algumas coisas. Então, eu me sinto muito cobrada pela escola, mas assim, porque os pais não ajudam, porque a escola não faz o papel dela. Aí você vai na terapia, porque Teófilo, porque o Yuri tem que aprender, dando um exemplo aqui, tá? O seu filho tem que aprender até tal idade. Passou tal idade, vai aprender mais. Nossa senhora, mas eu já estou chegando ali, e o que eu faço? Então assim, eu não acredito aí você encontra com uma mãe e fala, nossa, seu filho ainda está usando fralda? Não, meu filho tem 13 anos, não usa fralda não, viu gente? Mas assim, mas seu filho não usa fralda. Seu filho não está lendo, meu pai. Então assim, é uma série de coisas ali que envolve, e eu assim, eu me sinto assim, por mais tranquilo que eu seja, eu fico desesperada. Por mais tranquilo, eu fico fácil, né? Eu acho que é fácil. A gente Muito bem. Eu sei que você está confiando no profissional, tanto da escola, quanto do TO, quanto do físico. Eu sei que lá a gente tem que prestar mais 13 e 17. Sim. Aqui, né? Roberto. Aqui, ó. Na verdade eu já mostrei isso pra vocês, né? Mas é só uma imagem para quem ainda, né? Para quem tem muita dificuldade para pensar nas células, né? Então aqui seria, né, uma visão das células do sistema nervoso, né? Uma fotografia de microscopia eletrônica que foi figurada, né? Então aqui está tipicamente o neurônio, o corpo celular do neurônio, né? Com seus dendritos, mostrando aqui que é essa árvore que vai, ó, comunica aqui, comunica ali. O axônio dele, esses retângulos aqui seriam, portanto, a bainha de mielina, né? E aqui, então, próximo a eles, a gente aparece, então, olha, aqui está o oligodendrócito, que produz a bainha de mielina, então ele que vai depositando a bainha de mielina, tá? E aqui também estariam, então, os astrócitos, que se a gente observar, eles, na verdade, têm, né, uma conexão com os vasos sanguíneos, portanto, grande parte do conteúdo dos vasos sanguíneos passa para os astrócitos por meio de difusão, né? Assim como o conteúdo dos astrócitos passa para o sangue. Então, o neurônio não faz uma relação direta com os vasos sanguíneos. Quem se comunica com os vasos sanguíneos cerebrais são os astrócitos. E os astrócitos, então, indiretamente passam, então, para os neurônios, né? Então, o cálcio, o sódio, a glicose, especialmente, quer dizer, tudo aquilo que o neurônio precisa vai via astrócitos. E a gente compra essa teoria, é assim, tchau, beleza. Esse é o papel dos astrócitos, tá? Hoje a gente sabe que, na verdade, os astrócitos modulam muito, aí eu coloquei aqui, ó, né, o que eu desenhei ali no meu desenho feio, aqui tá, né? Então aqui tá o terminal sináptico de um neurônio, né? E aqui o dendrito de um outro. Então isso aqui seria exatamente o que a gente chama de sinapse, né? O contato, a comunicação entre eles, né? Mostrando então que para ocorrer, então aqui seriam as vesículas com os neurotransmissores, a vesícula seria a bolona grande, o neurotransmissor essas microbolinhas, tá? Então a liberação desse neurotransmissor vai depender, como eu tinha falado para vocês, da entrada de cálcio, né? E o que a gente já sabe na literatura é que quem na verdade disponibiliza esse cálcio para o neurônio é o líquido extracelular, via, claro, astrócitos, mas os astrócitos têm junções comunicantes com os neurônios que também disponibilizam cálcio, tá? Então, a princípio, o que a gente acreditava é que assim, para o neurônio poder liberar seu neurotransmissor e se comunicar com uma outra célula, né, executar todas as funções do sistema nervoso, deveria haver entrada de cálcio que está fora do neurônio, no líquido extracelular, para dentro dele. Então, você sempre dependia dessa oferta extracelular, tá? Com os estudos, especialmente em memória, né? A memória, a gente consegue, na verdade, lembrar alguma coisa quando já está na nossa memória, a gente consegue recrutar, porque o tempo em que os neurônios ficam se comunicando aumenta. É uma questão, novamente, mais tempo, né? É um tempo que aumenta, a gente chama de potencial de longa duração, o LTP, tá? E quem faz com que o neurônio fique mais tempo se comunicando, permaneça se comunicando, é o cálcio, tá? E aí se percebeu que este cálcio que faz com que a sinapse permaneça por mais tempo, se prolongue, vem exatamente dos astrócitos, tá? Então, a dificuldade de memória que o paciente com síndrome de Down pode trazer, faz com que a gente olhe de uma outra forma, que não é só degeneração neuronal, a produção de placas neuríticas em determinados neurônios, tá? Pode ser por uma carência dessas células, né, que não conseguem transmitir, na verdade, né, passar o cálcio para essas células e manter o tempo de sinapse maior, né? Então eu vejo
a temporalidade na doença, na síndrome de Down, de forma muito intensa. E aí vem vocês, né, com esses relatos tão bonitos, eu fico tão preocupada, quer dizer, como é que eu posso ajudar vocês, né? O quanto vocês são sempre preocupados com o tempo, a janela, será que vai dar, e se não fizer? Imagina dizer, se não aprender agora, não aprendi nunca mais. Claro que não, né? A questão do tempo, na verdade, é muito impressionante na questão do Down. Você vê ele, aquele começo que ele perde rápido, depois esse tempo que ele não consegue manter as situações, quer dizer, trabalhar com o tempo, numa visão bem holística mesmo da coisa assim, mas trabalhar com a questão tempo com eles é um negócio que vocês precisam prestar atenção, viu? Não é à toa que o fenômeno tempo se manifesta do ponto de vista molecular e celular nele tantas vezes, né? Então, sei lá, minhas lindas, eu queria trazer mais dúvidas, né? E vamos então às alterações neuroquímicas. Eu acho que aqui dá muito pano pra manga. Vamos almoçar? Aí a gente vai para as alterações.